aí, desenho realista dá dinheiro mesmo ou é um trem que só é pra ficar de hobby mesmo? Se você pesquisasse agora no Google ou perguntar para as pessoas, provavelmente vai ter dois tipos de pessoas. O primeiro é que mora no mundo encantado de Narnia e fala: não, faça sua arte, todo mundo vai ver sua arte, vai amar, seja você, vai dar tudo certo. E outra metade, provavelmente meio desiludida: não, a arte não dá dinheiro, não, só gasta dinheiro, o mercado do Brasil é horrível. E pessoas super desiludidas. Mas a verdade é que a verdade está no meio do caminho e é isso que a gente vai discutir agora. Pra quem não me conhece, eu sou Ana Antunes, eu faço desenho realista há mais de 15 anos e eu ensino completos iniciantes a transformar os bonequinhos de palito em desenhos realistas, a gerar renda extra. Muito prazer. Já se inscreve aqui no canal, já deixa o like, muito importante pra mim, bora pra essa discussãozinha. Eu vou responder sem romantizar. Desenho realista dá dinheiro mesmo ou é só hobby? Bom, antes de tudo, o que a gente não tá conversando? A gente não tá falando de ganhar dinheiro como você virar um grande artista famoso, virar o Da Vinci dessa geração, viver de galeria, exposição, ter 1 milhão de seguidores. Não, a gente tá falando de outra coisa. A gente tá falando do desenho realista como uma coisa que te dá dinheiro, que te paga, como um serviço. Só que tem um detalhe. Serviço resolve problema e problema resolvido gera pagamento, ok? Agora o ponto é, qual é o problema que eu resolvo? Você tem que entender a natureza do serviço que você presta para você poder responder essa pergunta, porque como que funciona no mercado? Eu fiz administração, mas é uma coisa básica, que é tipo oferta e demanda. Quando alguém quer alguma coisa que você oferece, logo existe uma compra, existe uma venda. Então é impossível a gente falar de dinheiro de desenho gerar dinheiro sem tocar em assuntos como mercado, oferta, demanda, sem estudar essas outras coisas. Não é só sobre lápis, tem muitas outras variáveis envolvidas. Vamos, a partir de agora, lidar com fatos, né? Com números. Sei que artista não é muito chegado em números, não. Mas, fato número 1. Desenho realista é algo que tem demanda no Brasil. Demanda é alguém querendo. E eu já vou te falar agora quais são as demandas mais pulsantes, mais comuns. Eu, meus alunos, todos atestam a mesma coisa. Se você tiver um pouquinho no mercado, você vai ver que é presente de aniversário, homenagem, desenho de pet, família, casal, aniversário, dia do pai, dia das mães, no geral, data comemorativa. Casamento, então, nossa, um trem que sai encomenda, tal do casamento. E aí você tem que pensar e entender uma coisa: o cliente não tá comprando tua técnica, ele tá comprando emoção representada. Ele tá fazendo um desenho personalizado que vai gerar emoções, que vai eternizar um momento, tá? Então você tem que entender isso, cara. Você tem que entender o que você vende. Outra coisa que é muito bom você entender sobre o seu produto, se você quiser transformar o seu desenho ali em dinheiro, que não é só você desenhar bem, a gente vai entender mais pra frente. Você tem que entender a natureza do seu negócio. É um bem, assim, entenda, supérfluo. Quando eu digo supérfluo, não é pra você ficar chateada. Eu não acredito que a arte é uma coisa boba. Mas entre a pessoa comprar supermercado do mês e pagar um desenho, ela vai comprar o supermercado. É nesse sentido. Então, você tem que sempre apelar pra emoção, pro desejo, pra aquela coisa que ela não precisa, mas ela quer. Por exemplo, muitos mercados assim de estética fazem isso. E você entender a natureza do seu produto faz muito sentido, tá? Então é isso, existe demanda sim, e geralmente são esse tipo de coisa: casamento, aniversário, dia dos pais, dia das mães, Natal, data comemorativa. Porque numa venda você precisa de oferta e demanda. Você tem que não focar tanto só na oferta, que é o que você faz, é o seu desenho, você tem que olhar a demanda também, o que as pessoas querem. Se quer ganhar dinheiro, tem que olhar os dois lados, né? Pra rir, tem que fazer rir. Bom, fato número 2. E já deixa o seu like, já se inscreve, já deixa aqui um comentário, manda pra todos os seus amigos, porque esses conteúdos gratuitos, gente, eu tô fazendo gratuitamente, mas o que você pode me fazer em troca pra esse conteúdo de tanto valor é curtir, falar tal, pro algoritmo ficar feliz comigo e mandar pra mais pessoas. Me seguir no meu Instagram também, @antunizano. Vamos voltar. Fato número 2. Existe um teto e uma média de preço clara no Brasil, no mercado brasileiro. A gente tá falando do Brasil, no caso. Bom, existe algo assim, praticamente tabelado. Um retrato realista no Brasil, em média, vai de 300 a 1.500 reais. Ah, mas minha prima comprou um de 2.000. Gente, exceção é exemplo de burro. É óbvio que existe exceção, é óbvio. Ah, mas fulano vende por 10 reais. Gente, média de mercado é 300 a 1.500, tá? Um desenho ali que você demora, sei lá, 14 horas pra fazer, vamos colocar assim. Então, gente, e não é um valor baixo. Se for olhar o quê? 1.500 é um salário mínimo. Então, se você fizer um desenho desse por mês,
Você já ganha um salário mínimo do conforto da sua casa. Então, falar que desenho não dá dinheiro é mentira, dá sim. Vamos supor que você faz 3 retratos ali, dá 4.500, praticamente 5.000 reais de boa da sua casa. Então, só com esse teto médio, detalhe, eu tô falando uma média de um desenho realista razoável, não tô falando um rabisco, não, tô falando um trem bonito que parece a pessoa, e nem tô falando de um hiperrealismo, tô falando de um desenho mediano, que se dá pra ver a pessoa, tá bonito, com uma apresentação decente, vocês estão entendendo, né? Não usa esse vídeo pra falar que desenho mal feito vende não, porque não vende não, a pessoa pode não entender de técnica, mas ela sabe quanto tá parecido, quanto tá bem feito, a pessoa sabe, bobo é bobo não. Ok, quais que são ali as variáveis que vai fazer você ficar mais perto de 300 ou de 1.500? Tia Antunes responde. Primeiro, é se você é muito bom de serviço, cara. Se você desenha bem pra caramba, beira o hiperrealismo, você pega a feição, você tem aquele portfólio lindo, cara, você vai mais pra cima, né? E a galera tende a aceitar. Mesmo pessoa que não tem tanto dinheiro. Detalhe, vou dar uma dica pra vocês. Muita gente que me encomenda com meus alunos, eles, quando é data especial, casamento, eles gostam de fazer uma caixinha, tipo, cada convidado do casamento dá 50, 100 reais e fecha um quadro pro casal. Então, só te dando uma dica aí que acontece muito. Então, não precisa você ter medo de cobrar 1.500, 1.600 pra um evento. A galera se prepara pra dar um presente conjunto, isso rola demais. Então, se você for bom pra caramba, você vende mais. É mais perto ali do valor lá em cima. Outro fator que vai se impactar no valor que você vai cobrar tem muito a ver com o seu profissionalismo. O seu perfil é um perfil mais profissional, você tem ali o portfólio, você tem um site, você tem uma lista de espera, as coisas, você tem os depoimentos, assim, o quanto você organizou, você tem provas, você tem um lugar mais formalzinho mesmo, a gente sabe, você tá entendendo, profissionalizar, é óbvio que não é obrigatório, mas se você tem uma coisa mais certinha, com lista, aquela coisa que passa mais confiabilidade, aí você entrega com um certificado, você entrega numa caixinha, tem um tanto de foto de você entregando na caixinha, aquela coisa confiável, vai fazer muita diferença pra você cobrar mais, tá? Então tem toda essa questão do profissionalismo. E aí tem muito a ver também com cumprir prazo, comunicação, você tem um contrato, tá, desenhista? Você tem que saber disso. Contrato, quando você vai pegar um trabalho, por exemplo, metade do valor aqui não é reembolsável, se você desistir já era, porque eu já comecei, enfim, quantas outras alterações podem fazer, isso é melhor colocar em contrato. Esse tipo de coisa profissionaliza muito, te deixa mais perto do valor. Eu cobro até mais, já cobrei bem mais do que 1.500 num quadro. É só pra você entender aí, ter uma noção aí, tá? E aqui a gente tá falando de desenho realista, tá? Desse que a gente desenha retrato. A gente não tá falando de uma criação, de coisa de galeria. Por isso que eu tô falando desse mercado. Uma coisa que você tem que entender também, toda vez que eles pedirem pra você modificar algo, coloca uma pessoa do lado de outra, que tiver esse trabalho assim, você pode ir cobrando um pouco a mais também, porque é um trabalho a mais. E no final você vai calcular muito baseado na sua hora, tá? Trabalho, não vou falar, quem quiser um vídeo mais detalhado sobre quanto que você cobra por hora, manda aqui embaixo, eu não vou entrar nisso exatamente não. Mas o que acontece? Uma coisa que me perguntam é, Ana, como que eu vou saber se eu já posso cobrar pro meu valor? Pro desenho realista, eu gosto de falar que quando você consegue realmente fazer a pessoa parecer a pessoa, tipo, não é fulano mesmo, e usar já um material melhor, não usar papel sulfite e, tipo, já aparecer a pessoa, você já pode começar, provavelmente você já vai ter demanda, tá? Mas se você ainda não consegue fazer parecer a pessoa, deixa rabiscado, não consegue fazer muito bem ainda, cabelo, essas coisas, é melhor você se aperfeiçoar e depois você cobrar. Então, se você já consegue fazer parecer a pessoa, assim, a galera já tá perguntando muito quanto você cobra, a gente tem esse senso, assim, a gente já sabe que tá tendo a demanda, porque a galera perguntando é pessoas interessadas, é nosso potencial cliente, né? Então, você pode pegar esses sinais aí, tá? Outro sinal muito legal quando tá na hora de cobrar, quando não era tão boa, a galera pedia pra eu desenhar de graça. Quando começou a melhorar, eles perguntaram quanto você cobra. Só o jeito, se eles perguntam de graça ou quanto que eu cobro, você já sabe se você já tá dentro ali do mercado. O desenho que eu tô fazendo nesse vídeo é um desenho chamado Foco em Jesus, é um desenho hiperrealista. E aí eu tô fazendo um olho com o olho fixado em Jesus. Então, é muito, muito incrível, assim, esse desenho, ele é muito importante pra mim. Porque tem a ver com ter um foco mesmo em Jesus. Eu falo isso melhor no meu Instagram, @antunizano, e eu tô deixando praticamente em tempo real pra vocês verem como é que eu desenhei usando papel Fabriano L4. Mas enfim, vamos continuar nosso papinho. Beleza, Ana, eu já entendi que desenho realista pode dar dinheiro, sim, e não necessariamente só um hobby. E quanto que eu ganho então no mês? Bom, obviamente não é uma coisa escrita em pedra. Como o desenho em média é 300 reais, se você pega então você pode receber, vamos ali,
de R$ 300 a R$ 7.000 no mês, vamos colocar aí, em média, eu tô falando assim, não tô levando em conta se você for um desenhista famoso, essas coisas assim, aí o jogo muda completamente. Pô, a Júlia Gisela cobra, que é uma desenhista super famosa, ela cobra, sei lá, 8.000 euros em um desenho A4, cara. Soma aí, mais de R$ 50.000, R$ 60.000 num desenhozinho. Então, a gente não tá falando de gente muito famosa, a gente tá falando de média. Então, de R$ 300 a 7.000. Tudo bem que o desvio padrão foi bem alto. Mas vamos colocar ali que você pega 2 desenhos por mês. Dá pra você tirar 1.000, 1.500 tranquilo no mês, tá? Um salário mínimo pra você que é iniciante. Tô falando até de você que tá usando o dinheiro como renda extra, não como um desenho do dia a dia. Mas, pô, 1.500 extra, sendo que faz um trem que você ama, compensa, não compensa não? Ah, Ana, como que eu consigo cliente? Calma, é um assunto de cada vez. Vamos pegar a média de valores. Coloca 1.500 em média aí de renda extra. Cara, mas isso é uma renda real, dá pra brincar, dá pra fazer muita coisa, né? Ainda mais fazendo um trem que a gente ama. E aí talvez você possa ter algumas objeções sobre isso, pode estar vindo na sua cabeça. Ah, Ana, tem muita gente desenhando, tem gente muito melhor do que eu. O que eu faço? E agora, Titi Antunes? Primeira coisa, tem gente boa, mas não tem tanta gente assim não, tá? Não tá sobrando gente não, pra cada demanda, tem um artista pra, sei lá, 100 demandas de um desenho. Então, assim, gente, não tem tanto assim, não. Para com isso, né? Não é a coisa mais comum do mundo, não. Segundo ponto, até dos que desenham, muitos deles não se posicionam como alguém que vende encomenda, não são profissionais, não entregam, não tem toda aquela postura de profissional que a gente conversou um pouco antes. Então, isso já te coloca na frente. Então é isso, cara. Muitas vezes o jeito que você responde o orçamento, você já perde o trabalho por causa da sua insegurança. Então, se você é profissional, sabe responder com firmeza, sabe se valorizar, entende de copy, sabe estudar um pouco de venda ali, cara, você vai se destacar. Então, isso não é um problema. Talvez outra objeção talvez, nossa, não tem nem dom pra fazer no hobby, que dirá pra vender. Primeiro que eu não falar que não tem dom não é desculpa pra desenhar realismo. Eu até postei outro vídeo sobre isso. Eu vou deixar no final ele aqui desse vídeo pra você assistir a discussão sobre dom. Cara, sai dessa. Resumindo, sai dessa. Não, isso é bobeira da sua cabeça. Terceira objeção, a arte não é valorizada. Realmente não é muito valorizada, mas a demanda ela existe, é real, de R$ 300 a R$ 1.500. Eu acho pouco, eu não vendo meu valor por isso. Eu acho que minha hora vale mais do que isso. Mas eu posso me dar o luxo, porque eu vendo curso, eu faço outras coisas, eu já não vou falar que eu sou a mais conhecida, mas já tenho algum reconhecimento. Então isso aumenta o meu valor médio, né? Eu já tô desenhando em hiperrealismo, então eu posso falar isso. Mas, cara, realmente não é muito valorizada. Se você conseguir vender em dólar, vender pra Europa ou em euro, você vai... 300 euros, $300 um desenho ali, mais de R$ 2.500, entendeu? Então, assim, vamos combinar, né? Obviamente não é muito valorizada, concordo com você. Mas, ainda assim, existe demanda, principalmente em eventos especiais, e é isso que você deve explorar da melhor maneira possível. O jeito errado de você vender sua arte, primeiro, é não ser bom o suficiente para vender sua arte. Cara, se você não consegue fazer um retrato ali com cara de profissional, com as sombras bem feitas, com a proporção maravilhosa. A proporção não tem que estar boa, tem que estar muito boa. Tô falando sério, porque desenho realista sem proporção não parece mais a pessoa. E aí você não tá vendendo a semelhança que a pessoa quer comprar, sempre que a gente falou sobre isso. Então, se você não tá, tipo, bom pra caramba, tá igualzinho fulano, o povo não tá falando isso, sem zoeira, não vende ainda. Eu acho que você vai se frustrar. E não tô tirando você, é a realidade. Eu espero que você venda, claro, mas eu não acho que vai acontecer. Então, estuda mais, dedica mais. Inclusive, pra você que quer aperfeiçoar, sair do boneco de palito, desenhar realismo fotográfico e gerar renda extra, em janeiro, final de janeiro de 2026, vai abrir umas vaguinhas pro meu curso. Gente, meu curso é bom pra caramba, não é porque é meu não, mas os meus meninos estão desenhando demais da conta. Me ensino a ganhar dinheiro muito mais do que eu tô ensinando nesse vídeo. Ó que delícia. É que eu tava falando. Então, cara, você tem que ser bom. Você tem que ser bom pra caramba na proporção, na luz e sombra, nas texturas. Você não pode ficar com preguiça de fazer fundo. Você tem que usar uns materiais minimamente decentes. Você não vai usar um lápis bic num papel sulfite. Aí você me ajuda a te ajudar, né? Cara, usar um material melhor, colocar um verniz fixador pro desenho não apagar ao longo dos anos. Essas coisas, né? Então o jeito errado é isso, cara. Você tentar pular os treinos da hora. Não vai rolar, não. Combinado? E como você faz, então, pra ganhar dinheiro com o seu hobby de desenho realista? Cara... além de você ser muito bom no que você faz, a gente conversou sobre isso, você tem que profissionalizar seu Instagram, criar, estudar um pouquinho sobre venda. O jeito mais fácil é entrar no meu curso que ensina esse trem muito mais fácil. Mas se você não quiser entrar, não tem problema não. Você estuda sobre venda,
vai demorar muito mais e vai ser um caminho muito mais longo, mas você consegue. É isso, cara. Estuda muito sobre venda, profissionaliza seu Instagram, cria um portfólio, vai criando cada vez mais reconhecimento, vai aperfeiçoando. Não tenha medo de dar o orçamento, porque a cada um sim você vai receber 10 nãos. Ainda mais quanto mais caro vai ficando, então você tem que acostumar com não. Você tem que começar a fazer contrato. Começar a fazer tráfego pago. Não acho que os povos vai cair do céu, seus clientes. A vida não é assim, infelizmente. Entendeu? Então, cara, fica essas dicas aí, cara. E você não pode ter medo de cobrar. Quando você fala, cara, eu realmente quero cobrar, nem que você comece mais barato, comece com R$100 ali. Outra coisa, gente, aceite vários formatos de pagamento. Não existe isso só no Pix, não. Cara, tem um tanto de site que você consegue dividir de cartão de crédito, provavelmente a pessoa vai ficar com juros, mas você não receber cartão de crédito, cara, você tá dando um tiro no próprio pé. Então, deixa Pix, cartão de crédito. Geralmente eu recebo Pix parcelado, tipo assim, metade agora, sempre eu recebo um sinal, e a outra metade quando a pessoa terminou de receber o desenho. Aí a gente divide o risco. Então, tenha vários métodos de pagamento, não tenha medo, começa com R$100, e se você receber um não, velho, ótimo, tipo assim, você tá mais perto de um sim. Vendedor que não sabe vender, receber não, cara, não vai pra frente na vida. E você é um pouco um vendedor, você tá vendendo ali seu trabalho. Então você tem que aceitar, velho. Receber um não, beleza, alguém vai aceitar. Agora, se receber 50 não, isso é uma coisa errada. Seu desenho deve estar muito ruim ou deve estar muito caro. Porque o tanto que você tá querendo ofertar, a demanda não tá casando, né? Aí a gente tem que rever. Mas é isso, cara. Então você dá o valor, recebeu um não, beleza, só um não, outra pessoa vai querer e vai ajustando. E também não fica dando seu desenho preço de banana só pra falar que fechou, não. É muito melhor você ficar um tempo estudando e aperfeiçoar do que você ficar cobrando 20, 30, R$50 por desenho. Aí você me quebra, né? Melhor você estudar um tempo e segurar esse prejuízozinho assim. Vocês estão gostando desse estilo meio podcast? Desenho realista não é só hobby, tá? Pra fechar. Pode sim virar uma renda extra pra você fazer um trem que você ama, ser reconhecido por isso e ainda comprar um tanto de coisa ali e te ajudar mesmo na questão financeira. E pra você que quer viver mesmo de arte, ter realmente um ganho espetacular com arte, com certeza é real, tá? É real mesmo. Pode não ser a coisa mais fácil, mais do dia pra noite, mas é real. Comenta aqui embaixo se você já vendeu algum desenho por algum valor, por quanto, conta sua experiência. Eu espero muito que você tenha gostado. Um beijozinho da Titia Antunes. Siga em todas as redes sociais, dá o like e até o próximo vídeo.